Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 e 18 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Capítulo 13 de Isaías. A ruína de Babilônia e o livramento de Israel. Peso de Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados. Sim, chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo. A voz do rebuliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas do céu e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. E como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será traspassado, e todo o que for apanhado cairá à espada. E suas crianças serão despedaçadas perante seus olhos, as suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os mancebos, e não se compadecerão do fruto do ventre. O seu olho não poupará os filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastos ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali. E as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer.
Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Façamos agora a leitura do capítulo 14 do livro de Isaías. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas, na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir. Então proferirás este dito contra o rei de Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para suas casas? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado na tua sepultura, como um renovo abominável, como um vestido de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei de Babilônia o nome, e os resíduos, e o filho, e o neto, diz o Senhor. E reduzilá-ei a possessão de corujas, e a lagoas de águas, e varelá-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Profecia contra os assírios. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus, aleluias. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra,
e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Profecia contra os filisteus. No ano em que morreu o rei Acaz, houve este peso. Não te alegres, tu, toda a Filístia, por ser quebrada a vara que te feria. Porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente e voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos teus resíduos. Uiva, ó porta, grita. Uiva, ó porta, grita, ó cidade. Tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem um fumo, e ninguém ficará solitário no tempo determinado. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo, que o Senhor fundou a Sião, para que os opressores do seu povo nela encontrem abrigo. Façamos agora a leitura de Isaías, capítulo 15. Perdição da ruína de Moabe. Peso de Moabe. Certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subir na Bagite e a Dibon, aos lugares altos a chorar por Nebo e por Medeba Moabe ouvirá. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andam uivando e choram abundantemente. Assim Esbom como Eleale andam gritando, até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, e a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram seus nobres para Zoar, como a novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Horanamim levantam um lastimoso pranto. Porque as águas de Nirim serão pura assolação, porque se secou o feno, definhou a erva, e não há verdura alguma. Pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram os ribeiros dos salgueiros o levaram. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Glaim chegará o seu clamor, e ainda até Beerlim chegará o seu rugido. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe, e contra as relíquias da terra. Façamos agora a leitura do capítulo 16 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela no deserto, até o monte da filha de Sião. Do outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe, junto às vals de Arnon, como pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Esconde os desterrados, e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados. Ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor. Porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará, em verdade, um que julgue, e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima, da sua altivez e da sua soberba, e do seu furor, a sua jactância é vã.
Portanto, Moabe uivará por Moabe. Todos uivarão, gemereis, pelos fundamentos de Qui-Haresete, pois já estão abalados. Porque os campos de Esbom enfraqueceram, e a vinha de Sibna, os senhores das nações, talaram as suas melhores plantas. Vão chegando a Jazé, andam vagueando pelo deserto. Os seus ramos se estendem e já passaram além do mar. Pelo que prantearei com pranto de Jazé a vinha de Sibma. Regar-te-ei com as minhas lágrimas, o Esbom e Eliale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu. E fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil. E já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo. Pelo que minhas entranhas soam por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Heres. E será que quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará? Esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe. Mas agora falou o Senhor, dizendo: em 3 anos, tais quais os anos de jornaleiros, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão. E o resíduo será pouco, pequeno e impotente. Façamos agora a leitura do capítulo 17, do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Profecia contra Damasco e Efraim. Peso de Damasco, eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroé serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão, sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resíduo da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá. Porque será como o segador que colhe o trigo, e com seu braço cega as espigas. E será também como o que colhe espigas no vale de Refraim. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes, como os lugares abandonados no bosque, ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas, e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que plantares as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Predisse a ruína do exército dos assírios. Ai da multidão dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á e fugirão para longe. E serão afugentadas, como a prácana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles que nos despojam,
e a sorte daqueles que nos saqueiam. Façamos agora a leitura do capítulo 18 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. A destruição dos assírios é anunciada à Etiópia. Ai da terra que assombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia. Que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitadores do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho, no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e os animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina. E todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Glória a Deus, aleluia. Assim encerramos a leitura dos capítulos 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Estamos clamando, orando pelo fim dessa guerra cruel que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia.